Esse vídeo contém spoiler de um filme de 58. Então, por favor, assista antes, se você não se importar, assista, mas por sua conta e risco. Um bom filme pra gente começar aqui. Eu já tinha assistido antes, né? Tipo, mas já fazia um bom tempo. Tipo, foi bem antes da pandemia que eu assisti. Então, tinha muita coisa que eu não lembrava e, enfim, foi uma ótima experiência, assim como tinha sido a primeira vez que eu assisti. Apesar de que da primeira vez tem o choque do plot twist, que inclusive eu gosto muito como é construído, né, o plot twist. Eu não esperava que fosse daquele jeito, e aí era bom vocês falarem também como é que foi pra vocês, já que foi a primeira experiência. Pô, pra mim foi irado, pô. Eu já gostava bastante do Hitchcock, né? Ainda mais o Psicose, que é um filme ali que marca bastante e, tipo, ele sendo preto e branco e tem toda aquela tensão construída do início ao fim do filme. Aquilo ali, pô, me pegou muito. Foi um dos primeiros filmes dele que eu vi, foi um que é dos meus favoritos. Então, como a gente estava assistindo, eu comentei com vocês, eu gosto muito de como o Hitchcock trabalha com a composição. Pô, pra mim, esse filme é o puro suco disso. Pra mim, é o puro suco disso. Ele parece que não inquieta, né? Parece algo inquieto, no caso. Tanto a câmera quanto o movimento dos atores, eu acho que aquilo ali deve ter sido demorado bastante para gravar. Eu não tenho certeza, porque eu só ia comentar que tu trouxe esse ponto aí de o Psicose ser em preto e branco, mas não só o Psicose, como outros filmes dele, mas como é impressionante como ele consegue ser muito eficiente no preto e branco, quando a gente tem aquelas coisas... ele usou caldo de chocolate para simular sangue no filme e tal. Como ele era bom no preto e branco, mas quando ele passa pro cinema colorido, como ele continua muito bom, porque ele se utiliza muito bem das cores no filme e elas estão muito presentes, elas trazem os significados clássicos, né? Tipo, verde ali de ganância e tal, mas ele trabalha muito bem com sombras, cores sobrepostas. Enfim, ele faz isso de maneira muito eficiente no filme. Bom, impressão sobre o filme, né? Pra falar a verdade, o Hitchcock, ele nunca foi um diretor que eu tive grande curiosidade de assistir, mas esse filme em específico, eu tinha bastante curiosidade, porque eu sabia do impacto que ele tinha no cinema, e eu sabia também de alguns filmes que eu gostava que eram inspirados nesse filme. Como, por exemplo, o Phoenix, de 2014, e Dublê de Corpo, que eu não vou saber, mas é dos anos 70, do Brian De Palma. São dois filmes que, enfim, estão no meu coração. Mas voltando a Vértigo, né? Gostei bastante do filme, não tem como, né? O filme é muito bom, muito, muito bom. E eu percebi algumas coisas. A primeira delas é aquela perspectiva hitchcockiana, né, que o pessoal chama, que é quando ele traz a câmera para o personagem e você se sente no corpo do personagem, você tem a mesma perspectiva do personagem. Isso tem os seus pontos positivos, né? Como, por exemplo, você descobre as coisas como personagem, as revelações surgem também junto com você, né? Afinal, você está ali com ele. E é muito interessante, não te dá uma visão onisciente do que está acontecendo, né? Mas limitada e dentro daquele corte. Exatamente aquilo que ele quer mostrar, tanto para você quanto para o personagem, né, que ele está desenvolvendo. Mas é isso, acho que os três gostaram, é um consenso aqui. Só completando a tua fala, eu acho que é muito interessante isso, que a gente vê muito isso nos filmes modernos, né? Essa perspectiva hitchcockiana, quando a gente pega filme de terror, que aquela perspectiva do monstro, ou aquela perspectiva para causar um suspense a mais, fingindo que alguém, trazendo a ideia de que alguém está sendo observado. Então, a gente viu muito em cenas de carro, né? Então, quando o John estava dentro do carro,
lá na investigação, e a câmera, ela trazia uma ideia de realmente perseguição. Ele estava investigando alguém, ele estava rastreando alguém. Então essa câmera tem essa ideia de perseguição, de algo sendo observado, né? E a gente vê muito presente nos filmes hoje isso, e praticamente todo filme tem uma câmera dessa. E completando também o que o Jonathan falou, eu acho impressionante que ele sai do preto e branco, e quando ele vem pro colorido, parece que ele ganha muita força, porque é justamente isso. Quando você trabalha no preto e branco, você tem se eu não me engano, obscuro escuro, né? Esqueci agora o nome da palavra. Mas que é usado também na pintura, que é você conseguir realçar detalhes com sombra. Então, essa é a tua principal ferramenta quando tu trabalha com preto e branco, é você saber controlar a sombra ali para causar um contraste e trazer uma ideia do que tu quer falar. E quando a gente vem para cor, a gente tem muito mais informação para usar, muita mais informação psicológica mesmo, né? Tem a área de estudo de psicologia das cores, o que é que as cores influenciam nas pessoas. Então, você trazer aquilo e lembrando que é muito diferente de cada cinema, é muito, muito particular, porque essas cores podem causar coisas completamente diferentes, por exemplo, no Ocidente e no Oriente. Então, na Ásia é uma coisa totalmente diferente, quando a gente vem pro cinema americano também, aí tem aquele geralzão, né? O vermelho pode causar uma ideia de paixão, mas pode ser perigo, pode trazer uma coisa de sedução. O verde, ele traz um pouco de ganância, mas pode ser também tranquilidade. O azul, uma coisa mais de tristeza, solidão. E, pô, o Hitchcock trabalha absurdamente bem com isso. O filme, ele é incrível, pô. Ainda mais pelo plot, a gente vai falar isso mais pra frente, mas, porra... Tem uma coisa que eu sei, né, sobre o filme, que é o seguinte: esse filme ele não foi um consenso na época, e o que é curioso, porque não sei se a gente está enviesado aqui, né, mas eu achei o filme muito bom, só que teve pessoas que não gostaram, etc. Mas ao passar das décadas, né, esse filme só foi aumentando em termos de qualidade, né? Pelo menos na visão da crítica. Isso é muito curioso, fica como dever de casa para a gente, porque eu não sei exatamente porquê, se foi a revolução técnica que ele trouxe, né? Se foi a visão do telespectador para com os personagens. Afinal, tem algo muito interessante que eu vou pontuar quando a gente fala do plot, que ele faz nesse filme, que eu vejo, enfim, diversos filmes se inspirando ou mesmo copiando nessa forma. Talvez seja até isso, mas esse filme ficou aí por bastante tempo no top 1, né, da lista da Sight Sound, que é a melhor lista, ou a lista mais conceituada em termos de cinema. Então isso, enfim, só demonstra a importância e o tamanho do Hitchcock desse filme, né. Bom, eu acho interessante tu ter trazido esses pontos, porque eu acho que é uma discussão bastante interessante. Talvez não tenha sido o objetivo do Hitchcock, mas o filme de fato envelhece como o vinho. Se você pensar historicamente, você pensa, tipo, o filme saiu em 58, tipo, final dos anos 50, início dos anos 60. E assim que ele saiu, muita gente não curtiu muito e tal. Talvez porque as perspectivas que se tinham sobre os papéis de gênero não estivessem tão bem representados nos personagens e tudo mais, só que cada vez que o tempo passa, fica aparecendo personagens mais humanos, talvez porque no final você não tem exatamente um final feliz, enfim, deve ter N respostas para essa dúvida que a gente tem, que a gente não pesquisou, a gente vai pesquisar, mas com certeza traz muito pano para a discussão, né? Tipo, o que fez a opinião pública, ou então a opinião da crítica especializada mudar tanto conforme o passar do tempo, né? O que eu ia falar sobre umas curiosidades que o filme traz é sobre a questão do adoecimento psicológico do protagonista, que na minha opinião, bem feito, mesmo em um tempo onde não se sabia tanto sobre adoecimentos
psicológicos, principalmente adoecimentos daquele tipo. O que mostra um estudo, que eu imagino até bem aprofundado sobre o assunto, que traz bastante conteúdo para o filme. Eu acho que muito eu não sei, fica realmente de dever de casa pra gente pesquisar por que naquela época foi teve uma rejeição um pouco alta, né? Mas creio eu que assim, arte e cinema como sendo arte, ela tende a causar um pouco de desconforto quando você tende a ter uma certa evolução, né? Então, quando você evolui um pouco artisticamente, aconteceu isso quando você passa do realismo para o expressionismo, acontece isso quando você sai tem uma evolução tecnológica. Por exemplo, o Hitchcock, eu vi que ele nesse filme, ele usa muito jogo de câmera, muitas vezes tem um zoom muito brusco, o movimento de câmera é um pouco diferente do que se estava habituado até então nos anos 40, nos anos 30, então acho que pode causar um certo estranhamento, mas que com o passar do tempo vai se mostrando que na verdade era bem revolucionário, e é muito interessante o que era da época, né? Isso me lembra uma coisa, um detalhe que você comentou enquanto a gente estava assistindo, e eu pensei em falar e eu já tinha esquecido. É que você falou, tipo, as trilhas sonoras, né, dos filmes dessa época são muito similares, muito parecidas, né? E aí isso me lembrou de um outro filme, e essa tua fala agora me lembrou dele mais uma vez, que é o Babylon, do Damien Chazelle, o terceiro filme dele, né? Depois de Whiplash e La La Land, ele aparece com esse. E é um filme que eu particularmente gosto bastante também. Eu acho que eu não assisti a filmografia inteira do Chazelle, eu acho que falta um filme, mas os 3 filmes que eu vi, que foram esses que eu citei, eu gosto bastante, eu gosto muito da direção dele e da maneira como ele trabalha com música especificamente, porque todos os 3 filmes falam a respeito do som e da música, e para não fugir tanto do Vértigo e ir para a Babilônia, é só um comentário, porque esse filme ele fala de cinema também, Babilônia. Ele fala da transição do cinema mudo para o cinema com som. E aí como é que foram introduzidas as trilhas sonoras, as músicas nos filmes, as vozes, os efeitos sonoros práticos. Isso tudo é bem pontuado no filme, é muito divertido, é muito legal. Eu recomendo aí tanto para quem estiver assistindo, mas para vocês dois também. O filme é bem interessante. É um pouco mais caótico do que o XL normalmente mas eu gostei bastante. Não, mas realmente, depois disso que vocês falaram sobre como o filme envelhece, né? E como a gente enxerga as coisas de forma diferente hoje. Por exemplo, quando terminou o filme, não sei se as pessoas tinham essa perspectiva, né, que eu tenho agora, mas é um filme que fala muito sobre ganância, né? Principalmente se você pegar um dos primeiros takes, que é a conversa dele com aquele que o contrata, né, para fazer o serviço de seguir a esposa dele. Mas ali tudo, no cerne da questão, tinha uma ganância em relação ao dinheiro, né? Utilizar a mulher para chegar nesse meio. Então, ele queria tirar uma mulher de jogo, usando outra mulher para fazer isso, né? E no final do filme, a gente tem aquela submissão, né, da Judy Barton. Ela quer se transformar naquela personagem que o John amou, mesmo não sendo ela. Ela se submete a isso. E no final, ela não ganha nada em troca, né? No final é uma história trágica, né? Eu acredito que a forma como foi feito é muito boa. Sim. É muito boa. Porque não é algo... Como é que eu posso dizer? Não é aquela coisa que não é natural. Tá ali, faz sentido, tá ali, e você consegue enxergar que aquilo realmente aconteceria hoje, entendeu? Então, acho que isso conta muito, né? Conta pontos para que o filme tenha envelhecido tão bem nesse quesito. E a gente vai ter isso, né? Alguns filmes que são lançados hoje, eles vão ser reconhecidos no futuro, ou vão perder a credibilidade no futuro, né? Um filme, às vezes, embora ele seja fruto do seu tempo, né? A visão dele
da atualidade também é fruto das pessoas que estão aqui. Então, ele vai ter sempre essa mudança de perspectiva. Não, e a gente é condicionado desde o início do filme, né, a realmente pensar isso, de cada personagem, né, tanto que volta aquele negócio do Hitchcock conseguir usar bem as cores para comunicar isso, tanto que a Judith o filme inteiro lançando verde o tempo todo, o verde no carro, o verde na saia, o verde no vestido que ela tá no restaurante lá no Earls, né? A evolução do John também, ele começa ali já meio o terno dele meio acinzentado, um pouco voltado assim, até um pouco pro vermelho, tá meio amarronzado, né? E aí ele cai nessa ideia de paixão, que as duas coisas mais fortes do filme são o vermelho e o verde, né? Então, que quer dizer, essa paixão dele, efervescente, que ele tem pela Judith, e o verde da ganância dela, e aí depois do filme, quando passa o primeiro plot, a paleta de cores dá uma mudada, e quando ele é internado ali, fica basicamente total azul dentro do local onde ele se internou. Ali é basicamente cinza, branco e azul, e dali pra frente permanece essa paleta até ele reencontrar a Judith, né? Então ele usa muito bem isso, e a gente é sempre condicionado no filme, ele consegue usar essa condição muito bem pra gente no filme. Foi mal, achei engraçado tu chamar a Jerry de Judith. Judith, é a Judith. É a Judith. Virou Judith, tipo, tem jeito. O João e a Judith. Enfim, eu gostei também bastante de como ele trabalha não só as cores, os figurinos, mas eu me lembrei aqui do que tu falou desde o início do filme. Como ele trabalha as composições e como essa câmera trabalha junto com os atores, fazendo quase como se fosse uma valsa nos diálogos, nas interações de pares, né? Tipo, tem o John e o esposo o suposto esposo da Judy, tem o John, mais uma vez, e ela, quando ela ainda é a Madeline, aí depois com a amiga dele, depois com ela de novo, enfim, sempre tem esse jogo de câmera / movimentação dos atores, que é muito diferente da época e até um pouco diferente de hoje, e que, na minha opinião, acerta muito em como o filme é construído. Eu achei que ficou muito bom, muito bem feito. O último adendo antes de passar a lapela, me lembrou também de como são suaves as transições que ele faz quando ele precisa, por exemplo, buscar um recurso na memória, no passado. Tipo, quando ele tá beijando ela, só que ela é outra pessoa, aí ele se lembra do momento que ele viveu e volta pro presente numa jogada de câmera de um lado pro outro, que fica, tipo assim, que é super suave e fica parecendo quase como um efeito mnemônico / onírico, assim, entendeu? Ficou muito, muito legal. De fato. Até lembrei agora uma cena um pouco antes disso, que é a cena que ela de fato se revela, né? Como a Madeleine, né? Sim. E, enfim, você tem aquele cenário, aquela fumaça, e ela surge quase como se fosse algo do além, né? Se tivesse voltado literalmente dos mortos. É interessante como ele faz isso. Eu não deixei de pensar aqui, como a gente acabou de assistir o filme, tem muita coisa aqui que eu estou processando ainda, mas, cara, como de fato está presente no filme, né? O fato da mulher, às vezes, ser sempre escanteada ou ser a culpada de algo. Eu lembrei agora naquela cena do júri, né? A gente tem um júri ali composto só por homens, né? Basicamente. E eles estão julgando se o John teve alguma culpa naquilo, né? E o veredito é a inocência, né? Que ela supostamente cometeu aquele ato. Mas é interessante que após a decisão do júri, o esposo dela, né? O suposto esposo dela, chega para ele e diz: nós dois sabemos quem foi o culpado.
E aí fica aquela questão, foi ela que se jogou ou ele está culpando o fantasma que tomou conta da esposa dela? E esse fantasma, ele é uma mulher. E essa mulher, até na própria história ficcional, né, que ela é criada, ela passa por muito sofrimento, né? O esposo dela rapta basicamente a filha dela e ela se torna, enfim, ela fica louca e acaba cometendo o mesmo ato da personagem mostrado no filme. E como isso, ele cria um ciclo, né, nisso, um ciclo de tristeza e hipocrisia ao mesmo tempo. Porque, embora o esposo ele fale, nós dois sabemos quem é o culpado, de fato, eles não sabem, mas a gente sabe, né? Isso que é engraçado, a gente sabe que eles são os culpados, né? E isso é muito interessante. O filme acaba se revelando algo muito maior do que ele se mostra em tela, muitas vezes, né? Mas, enfim, é algo que eu quis pontuar, né? Mas eu acho que, agora passando um pouco pro plot, acho que o filme, além de desenvolver muito bem, quando chega no plot é um absurdo. Aquilo ali é cinema do mais puro, tá ligado? É absoluto cinema. Porque, pô, ninguém espera, pelo menos eu não esperava por aquilo, foi um negócio que eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E que é o que eu acho que ele estava esperando, porque a forma como eles constroem a narrativa para enganar o protagonista é muito bem feita. Tipo, ela vai nos passeios, tem tipo assim, tem um quadro da mulher, ela tem uma história de fato na cidade, aí eles vão vão lá naquele passeio lá na floresta, aí tem aquela cena da árvore, aí ela vai dizendo, apontando pra lá, ela se joga lá no rio, tem muitas camadas na história pra, tipo assim, o cara sempre que ele voltar a se sincerar, aí vai lembrar de mais uma camada e vai se... ela realmente... É isso que está acontecendo. E eu acho que é feito desse jeito porque ele podia ter só inventado que a esposa era uma suicida e tal, mas é feito desse jeito também para que ficasse mais fácil do cara acreditar que não era de fato ela que era louca, que era um fantasma que fez ela se jogar, porque ela não podia se matar se ela estava com ele e tal, coisa do tipo. É muito... muito bem montado pra enganar um protagonista que engana até você. E aí volta naquela coisa de a gente tá na visão ali dele, né? Da câmera. E a gente tá sendo enganado tal qual ele foi. Então a gente só descobre realmente junto com ele. Inclusive, nessa cena da revelação, né? A gente descobre em uma perspectiva como se ele tivesse subido a escada. Então a gente flagra aquela cena, né? A câmera vem e mostra o que está acontecendo, né? Mostra ele com o corpo da esposa já falecido, né? Ele jogando o corpo no telhado, ela gritando. Então a gente está flagrando tudo, né? Acho que isso deixa tudo mais impactante, não só a revelação, mas como ela se mostra, né? Porque se tivesse só sendo um escrito, né? Como ela de fato ela procura fazer, acho que a gente não teria falado tanto desse plot, né? Mas a forma como ele constrói, como ele mostra isso, que a magia do cinema tá nisso, né? Em você mostrar. Não é só em você contar uma narrativa. Isso a gente tem a literatura para fazer, né? Mas o cinema, ele tem aquele poder de colocar você naquele cenário, né? De você sentir... Apelo visual, né? Isso, exatamente. Aquele apelo visual. A visual e o sonoro também, né? Agora. Então acho que tudo isso flui muito bem com essa narrativa, né? Acho que salvo engano, Vértigo é baseado em uma novel, se não me falha a memória. Ele é baseado, mas não sei se lendo essa obra, né, eu me sentiria tão impactado como eu me senti quando o Hitchcock me mostrou, entendeu? De fato, a gente tem essa perspectiva de ser o protagonista, assim, da visão dele, o filme todo. E quando ele vai mostrar, ele abandona isso, né? Ele tipo,
Vou mostrar pra vocês o que é que rolou aqui. A gente vê, a gente fica, meu Deus, foi isso que rolou, mas ele não sabe ainda. A gente fica falando, caralho, ele vai descobrir em algum momento. E aí ele se interna lá, né? E aí, tipo, pelo menos o meu sentimento nessa hora foi, já tá se aproximando do fim, vai ter um final aqui. E aí ele vem e, pum, dá outra lapada e me surpreende de novo, sabe? É tipo um plot duplo no filme. É absurdo. Eu acho interessante como ele aborda essa parte psicológica, né? Tipo, você tem... no início, ele... No trabalho dele de policial e tal, ele perde um colega por uma falha dele. Aí ele cria uma espécie de trauma a respeito daquilo, uma fobia por medo de altura. E aí, em seguida, ele falha de novo. E, tipo, ele só meio que consegue superar essa, entre aspas, obsessão com uma nova obsessão, que é pela mulher, no caso. E um pouco... E o que eu acho bom de como ele trabalha a parte psicológica é o fato de que ele meio que consegue superar esse medo dele quando ele descobre que não falhou na segunda vez, porque na verdade não aconteceu. E na vida real isso acontece um pouco isso também, porque tipo, ele tinha, segundo o psiquiatra lá, uma depressão aguda com uma síndrome de culpa, né? E quando a culpa sai de cena, quando ele consegue ver que ele não tinha culpa, ele consegue superar essa barreira que ele tinha antes, né? E isso meio que rola na vida real, e eu achei isso muito, muito, muito bem feito, principalmente porque foi feito em 1958, que não sentia tanto tato com a parte psicológica, com tratamentos psicológicos, principalmente com doenças tão complicadas como depressão, como fobias específicas e coisas do tipo. Achei tipo, muito, muito bem feito. E a forma que é construído, tipo, dá pra ver que ele teve esse cuidado totalmente intencional, né? Não dá pra poder alguém vir dizer, e se foi sem querer. Não foi sem querer, porque desde o início do filme tem a questão do desenvolvimento da fobia dele, desde o incidente dele com o amigo policial. Tem um diálogo que ele tem com a garota lá, que é a amiga dele, que eu esqueci o nome dela agora. Que ela tenta ali fazer com que ele supere aquela fobia, e aí ele fala, talvez se eu me forçar aqui, talvez eu consiga superar, e aí a gente já tem um leve lapso do que pode acontecer, só que a gente não sabe de nada, né? E realmente é isso que acontece no final. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês, né? O fato dela morrer 2 vezes, né? A gente tem a personagem da Madeleine aí morrendo 2 vezes. Isso tem algum simbolismo para vocês? Tem alguma representatividade que vocês acham que ele tentou colocar lá? Quer falar aí? Tem que pensar ainda. Mas eu tô pensando aqui que minha cabeça sempre fica nesses cantos. Eu sempre tento entender as entrelinhas, o que é que tá no subtexto do filme. Às vezes criar o subtexto. Pois é, e às vezes eu não sei se eu tô criando, né? Se eu tô exagerando. Mas aí a gente entra no negócio de interpretação artística, que é justamente isso. Acho que a crítica ela tem um lugar muito no que você entende, não no que propriamente o quis passar, né? Muito, a sua crítica é muito pessoal justamente porque é o que você tira dali, daquele filme, né? Isso. Cara, porque pra mim é muito claro, não sei pra vocês, né? Mas na primeira morte a gente tem uma personagem ali que ela tá envolvida com dinheiro, né? E ela morre por conta do dinheiro. E a segunda, ela tá envolvida com amor, né? Ela mesma admite que o único erro dela foi se apaixonar. E de fato, foi um erro, né? Porque isso acabou culminando na sua morte. Cara, eu acho impressionante, mais uma vez, desculpa, tô falando isso aí, eu me lembrei mais uma vez do esquema de cores. Você tem ela, antes de morrer a primeira vez, ela tá sempre vestida de verde, tons de verde, carro verde, tudo verde. Depois que ela morre a primeira vez, ele vê ela de verde a primeira vez.
E aí depois e o verde tá ao redor dela. Porque tá de pano de fundo o verde. Mas ela vai usando o roxo, dentre outras coisas. E ela só muda de tom da última vez que ela muda de roupa, que ela passa a usar preto, com o colar vermelho da moça da foto, né? Talvez representando o luto, né? Isso, o preto de morte, né? E o vermelho de amor. E o protagonista, por sua vez, muito bem notado no amigo Ícaro, ele sempre usa gravatas, especificamente gravatas das cores vermelha e verde. Todas as gravatas dele têm essas duas cores, que é pelo qual, tipo assim, cores que representam as coisas que envolvem o personagem, que ele está envolvido em tramas de ganância e de amor. E ele sempre usa uma gravata verde e vermelha ao redor do pescoço dele, né? Enfim, talvez eu esteja colocando subtexto demais, talvez, mas... Não, eu concordo. Até agora eu estou concordando com tudo aqui. Mas, por exemplo, algo que... Eu estou pensando naquela cena inicial, né? Que ele mostra uma pessoa e ele vai com a câmera ao longo do corpo dela, né? Mostra a boca, os olhos. E se ele já estava contando alguma coisa a priori, como ele faz no caso aí da Madeleine, né? Ela tá de verde, então ele está dizendo que existe algo envolvendo dinheiro ali, né? Embora todo o cenário esteja vermelho, ali é o momento que o John ele olha ela pela primeira vez, né? Ele se apaixona, talvez seja ali um cenário propício para isso. Afinal, ela está sofrendo, né? Ela está padecendo de alguma coisa, ele se sente ali o herói que pode ajudar ela de algum jeito. Mas o filme ele te dá essas pistas a priori, né? Muito bom, eu não tinha percebido esse lance do vestido preto, mas talvez ele já estivesse anunciando que ela iria morrer, né? E o colar como a única coisa vermelha ali, né? Talvez simbolizando o amor dela que já está próximo de se extinguir, no caso. Eu acho que essas cenas iniciais, né, fala dos créditos, né, quando começa o filme, e aí aparece um olho, uma boca, e aí no olho foca na pupila, e aí um espiral. Eu acho que tem muito a ver, mas eu não acho que seja que ele queira dizer alguma coisa, mas eu acho que é mais visual do que se trata a trama do filme, né? Então, tipo, ele usa realmente as cores predominantes do filme, é um vermelho ali piscando forte, é um espiral verde que pode simbolizar a sensação que ele tem quando ele tá em um lugar alto, que ele olha e aí parece que o mundo roda ali, ele fica meio que tonto. E sem falar também que quando ela morre pela primeira vez e ele vai ser internado, ele tem um lapso de loucura ali, né? A gente até acha eu pelo menos até achei, caramba, será que é uma maldição? Será que vai ser passado pra ele? Mas não, só ele tinha ficado maluco. E ali ele tem um momento até que é bem icônico, que ele vê as rosas do buquê e elas voam na tua direção, e aí do nada tá o corte da cabeça dele caindo dentro da cova, né? Então, tipo, ali inclusive, eu é achei totalmente que simbolismo. ali eu interpretei de forma bem literal, né? Porque quando a gente está sonhando com a queda, por exemplo, a gente acorda e já é bem assustador para nós. Imagina para alguém que tem algum problema com a altura, né? Então, achei interessante isso daí, que foi uma espécie de gatilho para esse trauma dele, né? Mas, pois o filme... Impressionante como o filme... Ele continua na sua cabeça, né? Você fica analisando o que foi que aconteceu e o que você perdeu exatamente, né? Porque o filme ele se mostra uma coisa até determinado ponto e ele se transforma em outro depois desse ponto. Então, o que será que eu não notei antes desse ponto? Será que eu perdi alguma coisa? Então... Acho que tô até com vontade de assistir de novo pra saber. E é porque acabou de ver. Exatamente. Um filmaço, Considerações finais sobre o filme, então? Acho que sim. Quem quer começar? Tá. Pode começar aí. Vou começar. Eu já assisti. Eu vou começar, eu já assisti. Essa é a segunda vez que eu tô vendo, né? E aí, pronto, boa pergunta. Falou que não lembrava muita coisa, né? Mas o filme mudou alguma coisa na tua visão aí? Cara, eu acho que pra mim, assim como pra crítica
de 58 para a crítica atual, o filme envelheceu como o vinho. Eu já tinha achado muito bom mesmo, tipo assim, era o meu filme favorito dele. E Lembrei daquela cena do Como Treinar Seu Dragão. Você está tão bonita como na noite que eu te perdi, tá ligado? O Jonas Ele assistindo. Pois ele já era meu filme favorito do Hitchcock, mas assim, tipo, eu assisti, fiquei muito tempo reflexivo sobre o plot, sobre o que estava acontecendo ali, e o filme me pegou muito, só que eu não refleti mais tão profundamente, eu não pensei tanto nessas camadas, jogo de câmera e tal, e vendo hoje, sob essa perspectiva pela segunda vez, o filme se torna ainda mais encantador para mim. Foi uma ótima experiência rever ele e eu que não costumo rever muitas coisas, nem refazer muitas coisas, essa experiência foi uma coisa que eu fiquei feliz em rever. Acho que concordo, foi uma ótima experiência pra mim. Eu vendo pela primeira vez, eu me senti. Foi como se eu estivesse vendo o plot de Psicose. Pela primeira vez, Psicose, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar de Psicose quando eu assisti pela primeira vez. Não, eu tinha escutado falar sobre ele, mas pela cena da banheira, né? Eu tinha, Mas o plot foi um negócio que me pegou totalmente desprevenido. A mesma coisa acontece com Vértigo. Simplesmente me pegou totalmente desprevenido. Foi um plot maravilhoso que, sim, fez o filme ter um sabor a mais, sabe? Quando, ainda mais pelo segundo, tem 2 plots. Então, tipo, esse cuidado com o roteiro, esse cuidado com a adaptação, faz a gente amar o filme, pô. Simplesmente se tornou um dos meus filmes favoritos. Talvez assista de novo, mas muito incrível. Gostei muito. Realmente. Um filme muito, muito bom, excelente. E queria apontar uma última coisa. Não sei se vocês já assistiram The Fable, mas já viram? Não. Já? Eu ainda não. Pois é, tem uma parte que é mostrada no filme, que é a seguinte. O personagem principal, o protagonista, ele filma um determinado cara. E a partir daquele corte que ele faz desse cara, ele transforma ele em um herói ao olhar das pessoas que estão assistindo aquela filmagem. E isso é incrível no cinema. Eu acho que isso acontece, o Hitchcock ele utiliza isso na própria narrativa, nesse filme, né? Porque como pode um cara, ele se apaixona por uma mulher, ela se mostra para ele novamente e ele simplesmente não a reconhece, né? E por que isso? Porque, como a gente estava na visão do John, na maior parte do tempo a gente sabia o que estava acontecendo entre os dois, até mesmo nas viagens de um canto a outro, a gente sabe qual foi o recorte que ele viu. E o recorte que ele viu, ele não vai se repetir mais, né? Não era o recorte de fato quem ela era, mas o recorte de quem o Hitchcock queria que a gente visse ali em tela. Queria que o John visse em tela também, né? Então, é o que me assusta um pouco no cinema, isso também, por conta que a gente nunca sabe quem de fato está na tela, né? Isso tudo é uma questão de o que ele vai querer nos mostrar, né? E ele pode utilizar isso para nos enganar e enganar o próprio personagem, que foi o que aconteceu. Então, nossa senhora, um filme assim realmente brilhante nesse aspecto. Muito bom, recomendo demais. Então é isso. Primeiro vídeo do canal. Um negócio incrível. Tomara que a gente vai soltar review de filme arruda aí. E é isso aí.